Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, eu produzi esse vídeo para apresentar para vocês a forma que nós trabalhamos essa letiva nesse segundo semestre. Então, ela tem o nome de Educação Financeira, aprendendo o valor do dinheiro por meio da sustentabilidade. Embora educação financeira e sustentabilidade sejam temas bem distintos, eles têm uma relação muito intrínseca entre si. E isso foi apresentado para os alunos durante todas as aulas que a gente trabalhou. Essas aulas, elas aconteceram de forma teórica, lúdica, né? Foram produzidos PDFs bem lúdicos para um bom entendimento. No final de cada aula, nós tínhamos atividades para que o aluno se visse dentro daquela situação. Então, nós trabalhamos situações, problemas reais, bem interessantes, para que o aluno pudesse se sentir parte daquela situação. Tivemos aulas práticas e no final de cada aula, nós tínhamos o que eu chamei de frase da semana. Essa frase da semana é para levar o aluno à reflexão. Eu tenho esse exemplo aqui, que eu trouxe para vocês. Eu nunca fui pobre, apenas sem dinheiro. Ser pobre é um estado mental. Estar sem dinheiro é apenas uma situação temporária. Então, uma reflexão para o aluno. Eu quero ser pobre ou eu quero apenas estar sem dinheiro? Uma das nossas primeiras aulas foi aquela, o que te separa dos seus sonhos. O aluno ele foi convidado a visualizar os seus sonhos em uma escala temporal. Ele então teve que escrever os seus sonhos, colocar isso em um tempo real, hipotético, né? E visualizar o que ele precisaria para que esse sonho acontecesse. Logo em seguida, ele foi convidado a produzir o seu mapa dos sonhos com esse contexto e verificar, né, se realmente esse sonho ele teria condições de acontecer ou não financeiramente falando. Depois nós tivemos uma aula que falava sobre o dinheiro em si, como que o dinheiro surgiu, como que ele é utilizado em vários países, a diferença de dinheiro e moeda. E dentro do contexto de dinheiro, o aluno ele foi convidado a perceber a sua relação interpessoal com o dinheiro. Dentro desse contexto, visualizar qual a relação do dinheiro com a liberdade, com a felicidade. E para cada situação colocada, era solicitado para que o aluno desenhasse um emoji de como ele estava se sentindo naquele momento, vivenciando aquela situação proposta. Dentro dessa aula, nós fizemos a dinâmica, ganhei R$1.000, e agora? Então, hipoteticamente, o aluno ganhou R$1.000 e ele teria que descrever o que ele ia fazer com esses R$1.000. A grande maioria dos alunos respondeu que ia gastar das diversas formas. Aí, logo em seguida, foi proposta uma segunda atividade em que esse aluno ele iria ganhar uma viagem com tudo pago, hospedagem, alimentação, transporte. O único gasto que ele ia ter era com seus souvenirs que ele quisesse comprar e se ele quisesse gastar, ir para um shopping, gastar quando tinha alguma coisa. Detalhe, esse aluno não tinha dinheiro para isso. Então, ficou evidente que se ele tivesse economizado R$2.000, ele teria dinheiro para ir para essa viagem. Então, ficou bem evidente a necessidade de poupar dinheiro. Depois, nós tivemos uma aula sobre saúde financeira, mental e intelectual. Então, foi apresentado para o nosso aluno a importância das 8 saúdes para o nosso bom desenvolvimento. Dentro dessas saúdes, a saúde financeira e também, como tem a saúde intelectual, foram apresentadas as múltiplas inteligências. E aí, dentro desse contexto, foi realizado um diagnóstico com esse aluno. Um diagnóstico da sua saúde financeira, então, que ele poderia observar se ele é uma pessoa que poupa, que gasta, que está endividada. E aí nós temos aqui algumas respostas. E também foi aplicado esse folder aqui para que ele pudesse colorir quais as situações em que ele se encaixava, que ele se via melhor dentro das inteligências múltiplas, para que ele pudesse visualizar essas inteligências e querendo poder desenvolvê-las melhor. E também foi apresentada a ferramenta Roda Viva, em que essa ferramenta ela é muito útil para a gente observar como está o nosso estado emocional.
naquele momento. Então, ela é uma ferramenta bastante útil para qualquer momento da nossa vida, que a gente possa fazê-la, porque a partir do preenchimento eu vou verificar se eu estou bem emocionalmente. Se eu estou bem emocionalmente, eu vou ter controle dos meus gastos. Se eu não estiver, de acordo com a literatura, quando eu estou mal emocionalmente, eu posso ser aquele tipo de pessoa que, como válvula de escape, eu faça compras, e isso pode me endividar, então vai causar um problema maior, e isso vira um ciclo vicioso com um poço muito fundo. Depois nós tivemos uma aula sobre planejamento e orçamento, o aluno era convidado a fazer interpretação de Charles, e também foi apresentado uma reportagem que duas famílias estão bastante endividadas sem saber o que fazer. Então, o professor Wagner, ele vem ao auxílio dessas duas famílias, e a primeira coisa que ele fala é do planejamento familiar, e para que esse planejamento aconteça, é necessário o preenchimento do orçamento. O que é um orçamento? É uma tabela, um quadro de ganhos e gastos. Então, você vai colocar nessa tabela tudo o que você ganha e todos os seus gastos para você verificar se você está no equilíbrio, se você está sobrando dinheiro ou se você está em déficit, se você está endividado. E aí, o que fazer a respeito dessa situação para novamente entrar em equilíbrio. Então, nós tivemos algumas respostas a essas questões. E nós tivemos uma dinâmica da pirâmide de Maslow e a vida financeira. Então, o aluno ele foi convidado a assistir o trailer do filme A Procura da Felicidade, que nada mais é do que um filme da história real de um homem que está vivendo num país que está em recessão financeira, ele está desempregado e ele não tem dinheiro nem para pagar o aluguel lá onde ele morava. Então, no filme é apresentado para nós a questão da pirâmide de Maslow, que traz a teoria das nossas necessidades básicas dependentes de dinheiro. E aí, com o estudo, então, dessa pirâmide, o aluno foi o quê? Convidado a construir a sua pirâmide dentro do seu contexto, da sua realidade e, principalmente, no cume da sua realização pessoal, ele colocar ali o que ele poderia fazer, o que ele poderia ter em relação ao seu projeto de vida, ao seu sonho lá do começo da aula. Depois nós fizemos uma análise dessa imagem de supermercado, numa outra aula. Ela traz situações que acontecem, se a gente parar para observar, isso acontece dentro de um supermercado, e para cada situação dos desenhos, são colocados tópicos em que o aluno deveria colocar se é vantajoso ou desvantajoso. Por exemplo, nós temos essa senhora empurrando um carrinho cheio de comida. O tópico apresentado aqui é o seguinte: é bom ir para o supermercado fazer compras com fome? Então, o aluno teria que falar se é vantajoso ou não. Vantajoso não é, porque se eu estou com fome, a tendência de eu fazer o quê? Encher o carrinho e às vezes com coisas até desnecessárias que não teriam necessidade de compra. Uma situação interessante são as promoções. Eu realmente tenho necessidade de comprar só porque está em promoção? Ou não planejar o que eu vou comprar, é comprar demasiadamente. Aí, se eu estou comprando, se eu estou levando dinheiro contadinho, digamos assim, eu vou ter que retirar a mercadoria. Ou, se eu for comprar no cartão de crédito, eu posso passar do meu limite de compra e entrar no endividamento. Então, eram questões para reflexão. Aqui algumas respostas a essas situações. E o que aconteceu? As nossas eletivas, elas começaram em setembro, e durante o desenvolvimento dessas aulas, nós tivemos algumas aulas que não aconteceram por atividades externas tão importantes quanto as eletivas. E, então, eu não consegui trabalhar com o meu aluno o consumo consciente. Uai, Edna, então se você não conseguiu, por que você está trazendo esse assunto aqui para a gente? É porque nessa situação de consumo consciente, nós iríamos começar a falar então do consumismo, da necessidade se eu preciso ou não comprar, e aí eu iria falar aqui da sustentabilidade, e dentro desse contexto de sustentabilidade, de reduzir, reutilizar, reciclar, produzir, nós iríamos falar então do quê? Da formação da nossa horta escolar.
Então, foi realizado um planejamento. Dentro desse planejamento, houve a formação da horta, em que nós iríamos trabalhar alguns conceitos financeiros em cima disso, como empreendedorismo também, mas infelizmente não deu. Mas não ficou perdido, porque nós vamos trabalhar vários assuntos biológicos, químicos, físicos, matemáticos dentro do desenvolvimento dessa horta a partir de 2021. Então, espero vocês lá, tá certo? E também, durante o desenvolvimento das aulas, alguns alunos foram convidados a fazer vídeos, se eles quisessem, né, para falar da eletiva. Então, o nosso aluno Raul, ele fez um vídeo muito bom, mas a professora teve a capacidade de deletar e ele perdeu o vídeo também. Então, eu deixo aqui para enfatizar que o aluno Raul Felipe do segundo A, ele fez um vídeo, tá? Nós temos aqui o vídeo do Eduardo também, do segundo A, mas o que aconteceu com o vídeo do Eduardo? Quando eu fui projetar, o som não sai, né? Não fica evidente. Então, nós vamos passar para o próximo, que é o da Isadora Vitória, do terceiro B. Então, eu deixo aqui o meu pedido de desculpa aos meninos por falha de tecnologia e por erro da professora em ter deletado, né? E agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente nessa tarde de apresentação das eletivas, tá certo? E no mais, eu quero deixar o meu muito obrigada, um beijão para vocês e até 2021.